E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, hoje, modelos de produção na indústria. O que a gente vai abordar? Aqueles modelos tradicionais, né? O Taylorismo, depois vem o Fordismo e, por último, nós teremos uma aula separadamente para Toyotismo, beleza? Então vamos lá, começando com o Taylorismo, porque estamos seguindo uma ordem cronológica e foi lá no final do século XIX que surgiu o Taylorismo, criado, costumo falar, né, por ismo ou por Taylor. Né? Muita gente confunde, foi criado por Taylor. Né? Lá no final do século XIX, Taylor começou a estudar a fábrica. E qual era o objetivo de estudar a fábrica? Simplesmente fazer com que a fábrica se tornasse muito mais produtiva. Tá? O resultado dos estudos de Taylor foi publicado em um, entre aspas, manualzinho chamado Organização Científica do Trabalho, OCT. E neste, entre aspas, manualzinho do Taylor, o que tinha de mais importante? O que pode aparecer aí na sua prova? Primeira coisa, especialização do funcionário. Segundo Taylor, os funcionários deveriam ser especializados, cada funcionário realizando apenas uma atividade, porque dessa forma iria realizar essa atividade cada vez mais rápido, e realizando a atividade cada vez mais rápido, a produtividade iria lá em cima. Então foi o Taylor que pensou em especializar o funcionário dentro de uma fábrica. Tá ok? Além disso, monitoramento do tempo. O Taylor chegou ao ponto de cronometrar as atividades de cada funcionário. Por exemplo, se você aperta um parafuso em 10 segundos, em 1 minuto você vai ter que apertar 6 parafusos, né, Vitinho? Acho que é isso, a conta é mais ou menos essa. Não é isso? Então ele cronometrou o tempo, né, de realização de trabalho de um funcionário. Ele entendia basicamente que o homem era uma máquina. Tudo para aumentar a produtividade dentro de uma fábrica. Além disso, conforto do funcionário. E você vai e pensa, não, o cara era muito humano, ele se preocupou com o conforto do funcionário. Nada disso. Na verdade, ele queria que o funcionário se sentisse bem acomodado para que o funcionário produzisse mais. Na verdade, verdadeira, eles não estavam preocupados com o bem-estar do funcionário, mas sim com o rendimento do funcionário. Se você estiver bem acomodado, por exemplo, se você estuda em um ambiente favorável, você acaba rendendo mais. E o Taylor fez essa proposta no contexto da fábrica, ok? Por último, remuneração muito alta. E por que uma remuneração elevada? A ideia aqui não pode confundir, não é estimular o consumo. A remuneração alta, segundo Taylor, é para estimular o funcionário a produzir mais. Portanto, Taylor já fez a proposta lá no seu, entre aspas, manualzinho da Organização Científica do Trabalho. Olha só, tem que remunerar bem o funcionário. Com qual intenção? Gerar estímulo para a produtividade. Beleza? Eis as principais características do modelo taylorista. Tá bom? Objetivo básico, redução do tempo de produção, porque se você reduz o tempo gasto para produzir algo, você acaba produzindo muito mais. A verdade é que os vestibulares cobram muito pouco o Taylor. Eles gostam pra caramba de Ford. E agora a gente vai com bastante cuidado em Fordismo. Fordismo não foi lá no finalzinho do século XIX, pega basicamente aqui, olha, o inicinho do século XX, ok? É um modelo, como eu te falei, a gente está seguindo uma ordem cronológica, primeiro Taylorismo e agora Fordismo. O Ford tinha uma máxima. Ele pensava no seguinte, olha, de fato, a produção tem que ser em massa, mas por sua vez, o consumo tem que ser em massa. Por que o Ford é tão especial? Porque ele não se preocupou apenas em produzir, ele também se preocupou em gerar consumo. Portanto, o cara é um grande marqueteiro, além de estimular pra caramba a produtividade. O que ele fez na estrutura da sua fábrica? Porque Ford era o dono da Ford. O que ele fez na estrutura da sua fábrica, da Ford? Ele colocou tudo aquilo que ele pensou em prática. Beleza? Lembrando que o Taylor era um estudioso. Ele fez propostas. O Ford pensava e colocava em prática dentro da sua fábrica. E daí vem as características fordistas. Primeira grande característica, assim como o Taylor, ele pensou na especialização do funcionário, porém com um diferencial. Foi dele a ideia da esteira de produção. Como assim? Você coloca uma esteira porque quem controla a velocidade da esteira
é o dono da fábrica. Dessa forma, ele controla o tempo de produção. No Taylor, já tinha especialização do funcionário, porém não tinha a esteira de produção. Portanto, o funcionário, ao se deslocar dentro da fábrica, lá no modelo taylorista, perdia tempo, gastava energia à toa. O Ford colocou o funcionário parado. A produção passava na frente dele. Dessa forma, ele poupava a energia do seu deslocamento e conseguia gastar, consequentemente, acabaria gastando mais energia com a produção daquilo que era necessário. Lembrando que quem controla a velocidade da esteira é o dono da fábrica. Quando ele quer aumentar a produtividade, simplesmente ele aumenta a velocidade da esteira. É só você pensar naquele filme Tempos Modernos, do Chaplin. Eles fazem questão de mostrar essa esteira se movimentando muito rapidamente. E os vestibulares gostam dessas imagens. Normalmente aparece uma charge, normalmente aparece lá também um pedacinho da cena deste filme, como se fosse o print de uma tela, com a esteira de produção. Tá? Apareceu a esteira de produção, não tem erro. Normalmente a resposta é Fordismo. Além disso, de especializar o funcionário e de ter uma esteira de produção, também chamada de esteira de montagem, a produção era verticalizada. Juninho, o que é uma produção? Vamos lá. Verticalizada. A ideia é a seguinte: dentro do modelo fordista, quem seguia o modelo fordista produzia do início ao fim do produto. Um exemplo clássico, os carros da Ford lá na década de 1930. O Ford fazia do parafuso ao estofado. Fazendo do parafuso até o estofado, ele dominava todas as etapas do processo produtivo. Portanto, produção verticalizada. Tanto é que o nome era Fábrica do Ford. Hoje, as empresas que produzem carros são chamadas de montadoras. Por quê? Porque elas não fabricam o produto, elas montam, brincam de Lego, encaixam peças. Dominado? Então, produção verticalizada é dominar todas as etapas do processo produtivo. Isso me faz lembrar uma cidade no norte do Brasil chamada Fordlândia. A cidade de Fordlândia foi uma cidade criada pelo Ford no Brasil. E essa cidade foi criada para abrigar os funcionários do Ford que iriam trabalhar com a extração do látex utilizado para a produção de borracha e fabricação de pneus. Olha aí, o Ford fabricando pneus, produção verticalizada. Tá? A cidade existe até hoje, porém hoje é uma cidade fantasma. Tá lá no norte, Depois, principalmente, que eles descobriram que o petróleo seria uma matéria-prima, muito mais interessante para a produção do pneu do que o látex. Essa ideia de Fordlândia foi abandonada. Mas isso aqui é só para ilustrar que a produção, de fato, no Fordismo é verticalizada. E quando a gente fala Fordismo, não foi apenas a fábrica da Ford que seguiu o Fordismo. Vários empresários americanos, no início do século XX, vários empresários europeus seguiram os princípios fordistas de produção, ok? Já passamos por 3 características importantíssimas do Fordismo e agora chegamos no modelo único. O Ford produzia basicamente um carro lá no inicinho do século XX. Era o Ford Fusion? Não. Era o Ford K? Não. Era o Ford T, tá? Ford T. Modelo único por quê, Vitinho? Porque se você produz apenas um modelo, a ideia é que o funcionário vá realizar, a produção cada vez mais rápido. Se você faz sempre a mesma coisa, você vai criar uma certa agilidade. Interessante que o modelo único é o Ford T. E a cor também era sempre a mesma. A cor era preta. Juninho, por que todos os carros eram do modelo T e preto? É porque o pretinho é básico, combina com tudo, na noite é importante? É porque o pretinho emagrece? Não, é porque o Ford cronometrou o tempo de secagem da tinta preta e descobriu que a tinta preta secava muito mais rápido do que as demais. Olha que viagem! E a ideia não é produzir muito? Para produzir muito, a gente tem que utilizar até uma tinta que seque mais rápido. E daí o Ford T da cor preta. Fechou? Ah, Juninho, mas o meu eu queria, sei lá, cinza,
né? A frota brasileira é bicromática, né? É preta e cinza, né? Tem que colocar mais alegria aí, colocar uns carros amarelos, vermelhos, né? As coisas meio diferentes, né? Mas na época era pior, né? Que era tudo preto, né? E sendo da mesma cor, aí era monocromática. Não tinha um cinza de leve, né? Não tinha um preto mais claro, um preto mais escuro, era tudo a mesma coisa. Dominado? Então, lembrando, por que preto? Porque foi cronometrado o tempo de secagem da tinta preta e essa tinta seca mais rápido, beleza? Por último aqui, depois você vai entender esse espacinho, a gente tem que pensar em Fordismo com estoque. E daí como que as questões trazem isso? Normalmente elas colocam aquela série de produtos iguaizinhos, modelo único, e em grande quantidade, o que remete à existência de estoque. Afinal de contas, para a Ford, a produção teria que ser em massa. Interessante que, vendendo ou não vendendo, estava todo mundo produzindo. Por isso que existia estoque. Apareceu o estoque na prova. Lembre-se, melhor dizendo, de Fordismo. Ok? Isso daqui foi o que o Ford fez para aumentar a produção. Agora você tem que entender o que ele fez para gerar consumo em massa. E o que ele fez para gerar consumo em massa? Olha que interessante. Remuneração elevada. Funcionário da Ford recebia bem. No contexto lá do inicinho do século XX, era um funcionário muito bem remunerado. Por quê? Porque Ford entendeu a regra do jogo. E qual que é a regra do jogo? Do que adianta o cara trabalhar e não ter poder de consumo? Só que para você ter poder de consumo, você tem que ser bem remunerado. Tá entendido? Por isso que assim, o Fordismo lembra bem aquela dinâmica do sistema capitalista. Produção e consumo. E lembra também bem a dinâmica estadunidense. Produção em grande quantidade, consumo em grande quantidade. Ford, americano. Deu para entender? Fazer as relações aí? Tranquilo. Então, remuneração muito elevada. Diferentemente do Taylor, o objetivo da remuneração elevada aqui é gerar consumo. No Taylor, a remuneração elevada tem como objetivo estimular a produção. A remuneração é alta nos dois contextos, mas com finalidades, você percebeu, diferentes, beleza? E essa daqui é demais. O Ford foi basicamente o primeiro grande empresário americano a dar folga aos finais de semana para os seus funcionários. Esse lance de não trabalhar, melhor dizendo, sábado e domingo, é basicamente uma ideia fordista. Mas por que que o Ford deu folga para os seus funcionários aos sábados e domingos? É muito simples você entender. Porque do que adianta você estar bem remunerado se você não tiver tempo para consumir e até tempo mesmo para usufruir do seu bem? Então, o ócio que foi criado aos finais de semana foi criado como forma de estímulo ao consumo. Isso me faz lembrar uma questão muito interessante. Olha só, se pegarmos a situação da China hoje, 2017, por que os empresários gostam tanto de investir na China? Porque a mão de obra chinesa é muito barata, dentre outros motivos. Por exemplo, tem impostos que também são bem reduzidos. Mas olha só, a mão de obra é muito barata e trabalhador chinês trabalha de segunda a segunda. Basicamente, eles não param. Não tem final de semana, a verdade é essa. Durante o final de semana eles trabalham. E por que eles trabalham? Porque a produção chinesa tem como destino o mercado externo. Eles ainda não estão preocupados com o consumo interno. O dia que os chineses entenderem e precisarem vender para o mercado interno, eles terão que, primeiro, aumentar o salário dos seus trabalhadores e também gerar ócio para que tenha consumo. É isso aí, essas são as principais características do modelo fordista. Lembrando, o Ford não se preocupou apenas em produzir, se preocupou também em gerar consumo e agora você já sabe como. Um abraço, depois vem Toyotismo. É isso aí.